Olá a todos, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, conforme o horário que você for assistir esse vídeo. Hoje vou falar um pouquinho para vocês, um pouquinho sem entrar a fundo no mérito, sobre ingressar na justiça sem advogado. Alguns poderão pensar que eu vou ser contra nesse vídeo porque eu sou um advogado, mas o que eu tenho a dizer é o seguinte: eu atendo todas as pessoas como se fosse atender a um parente meu, alguém bastante próximo a mim, e a minha intenção é que as pessoas sejam bem atendidas e saiam satisfeitas, e é isso que eu quero para todos. Então, eu não minto para conseguir cliente, e nenhum advogado deveria fazer, eu também deveria fazer uma coisa dessas. Mas eu não falo, não dou falsas esperanças, eu sou bastante real. E minha opinião nesse vídeo será a opinião que realmente está no meu coração e na minha cabeça. Não uma opinião meramente que vai ser exarada para defender o trabalho do advogado, quando pudesse ser feita alguma coisa que ele não participasse, que a pessoa pudesse fazer com a mesma perfeição ou com os mesmos resultados sem a participação do advogado. Pois bem, temos aqui, vamos falar primeiramente do Juizado Especial Cível, tá? Juizado Especial Cível, para começar, o ingresso da ação, às vezes, o pedido não é tão simples assim. Você narra uma situação e tem um pedido, tá? Acontece de, às vezes, serem pessoas que não estão devidamente preparadas dentro do direito para promover esse pedido, para escrever esse pedido. Recebem vocês no balcão do Juizado Especial e colocam um pedido que, se fosse avaliado por um profissional, por um advogado, teria sido um pedido, às vezes, muito maior, ou com alguma perfeição técnica melhorada, por exemplo, uma indenização em direito do consumidor, que de repente não vai constar o pedido de devolução dos valores em dobra, como preceitua o artigo 42, se não me engano, parágrafo único ou parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Então, às vezes, ficam já de início direitos para trás, que não vão poder ser buscados depois, que depois que está feito o pedido não pode. Às vezes, vai enfrentar uma audiência em que o conciliador vai fazer uma coisa que eu acho terrível, mas que muitas vezes acontece, uma pressão dizendo que às vezes você não tem aquele direito, que pode até ser o entendimento do conciliador, mas se você estivesse acompanhada por um advogado, ele não permitiria que você, por exemplo, fizesse um acordo que não fosse bom para você. Esse é outro motivo que confirma que é muito melhor você estar acompanhado por um advogado. Outro fato também que acontece, às vezes a pessoa chega, muitas vezes acontece de a pessoa fazer a primeira audiência, não pegar um conciliador que pressione ou que de alguma forma não haja dentro daquilo que se espera que um bom conciliador haja, mas ela vai para a segunda audiência e às vezes vem procurar o advogado, dizendo: olha, doutor, eu não entendi nada, eu não sei nada do que vai acontecer. A outra parte tem advogado, foi muito mais... aí alguém dirá: não, mas se tem advogado, vai ser nomeado para você um advogado. Só que o que eles fazem na hora? Eles pegam no corredor alguém que está lá esperando, uma outra audiência, alguma coisa, nomeiam como seu advogado. O advogado vai lá, não sabe lhufas, não sabe nada do que você está buscando. Então, acaba ficando seriamente prejudicado com o advogado. Aqui é uma expressão para inglês ver. E realmente isso aí, a parte sempre é prejudicada, tá? Sempre é prejudicada.
e muitas vezes vem pedir socorro depois que já teve uma audiência. Aí a gente tem que examinar como é que foi o pedido inicial, se está tudo ok. Muitas vezes o pedido está mal feito, ou o pedido está faltando pedidos, faltando coisas a serem pedidas, objetos a serem pedidos, né? E a gente tem que tentar um remendo quando possível. A parte fica apavorada, porque muitas vezes a condução da audiência não é boa. Então, isso aí acontece, e muito, muito, muito. Outra oportunidade que a parte tem de ingressar sozinha, que ainda é admissível, e embora parte da doutrina e da jurisprudência diga que não é possível, o TST diz que pode, o Tribunal Superior do Trabalho, e é a representação, o ingresso de ação trabalhista sem advogado. Isso, graças a Deus, não acontece muito hoje, porque as armadilhas da justiça do trabalho são muito maiores que da justiça civil. E é um local assim onde eu vejo que há contradições terríveis. Terríveis. Por exemplo, se alguém ingressa sozinho, coisa que hoje já não se vê mais, mas se alguém ingressa sozinho com uma ação trabalhista, tá? Tem um princípio que foi mitigado pela reforma trabalhista, chamado primazia da realidade. Que o que vale é a realidade, não aquilo que está no contrato, tá? Repito que foi muito mitigado pela reforma trabalhista. Mas vamos voltar ao tempo. Não teve reforma trabalhista, não teve nada, tá? Princípio da primazia é a realidade. A parte fica feliz, porque o direito do trabalho é independente do contrato. Se o patrão foi safado com você e colocou que era para trabalhar por um salário menor, horas a menos. Se isso aconteceu, se foi um patrão, entre aspas, velhaco, que safado tem em todas as partes. Em todo lugar tem. Em qualquer profissão, em qualquer parte. Se você pegou um patrão safado, se foi trabalhar num lugar desses, e ele colocou bobagens no contrato ou coisas para se beneficiar, não vale nada disso. É o chamado princípio da primazia da realidade. Mas aí de cara você já vê uma incoerência. Na primeira audiência trabalhista, se na defesa não tivesse sido apresentada uma contestação impugnando ponto a ponto, ou impugnando todos os pontos, dizendo que na ação você pedindo horas extras e não impugnar os pontos, simplesmente foi para o espaço. O tal do princípio da primazia da realidade. Foi para o espaço. É uma contradição, é totalmente contradito. Não combina o princípio de primazia da realidade com uma coisa dessas. Alguém vai dizer, mas isso é um princípio de direito material, outro é processual e se mistura, ou inventar qualquer outra teoria, mas não tem cabimento. Quando se precisa explicar demais uma coisa, nunca é bom sinal. Às vezes alguém vai dizer, não, fiz uma explicação ali em 37 laudas. Isso já não é um bom sinal. Se precisar de muita explicação, não é uma coisa boa. Então, na Justiça do Trabalho tem essas gigantescas contradições que é muito perigoso. Imagina a parte sozinha, sem ter a orientação do advogado, se defendendo, não só ela defendendo o seu direito, né? Porque ela teria ingressado, nós estamos dizendo ingresso da ação, um trabalhador que ingressou na Justiça Trabalhista. Então, além dessa armadilha, tem dezenas de outras aqui que eu teria que fazer um vídeo de uma tarde inteira para explicar. Então não faça isso, não cometa isso. Sempre consulte um advogado. A Constituição Federal diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, mas certas coisas acabam sendo para inglês ver. Nosso direito tem muitas nuances, muitas interpretações, muita liberdade de mitigar. O que manda, principalmente no nosso direito, no nosso país, em tudo, são os fatores reais de poder, né? Isso é o mais importante. Independente daquilo que a lei ou a Constituição diz, os fatores reais de poder é que mandam. Então, tem essas exceções aí, que você não vai precisar do advogado para ingressar judicialmente, mas
como diz o dito popular, é uma enorme furada. Não faça isso. Consulte um advogado. Alguns contratos são de risco, especialmente na Justiça do Trabalho. O que isso quer dizer? Que nesse contrato o advogado ele vai cobrar um percentual daquilo se ele ganhar. Muitas vezes na Juizado Especial Civil tem esse tipo de contrato, dano moral por inscrição SPC e Serasa. Não que seja regra, mas que muitos advogados costumam fazer o contrato de risco, um percentual sobre aquilo que a pessoa vier a ganhar. Então não vai ser nenhuma preocupação da parte querer ingressar sozinha para não pagar advogado, não sair pagando porque não tem recursos. Vale a pena conversar com o advogado, consultar com o advogado, porque raramente vai ser vantajoso de você ingressar na justiça sozinho. Veja isso, analise melhor esse fato, é isso que eu tenho para passar hoje, é um conselho. E se puderem, pratiquem, vejam, sempre tentem conversar com o advogado antes. É o que eu posso deixar hoje para vocês. Um grande abraço a todos, que Deus ilumine cada um de vocês e muita coisa boa, é o que eu desejo.